chefe do rei da Síria, né? E ele recebeu a cura por quê, irmão? Que ele recebeu a cura? Porque ele foi atrás do milagre dele, né? Ele teve coragem de correr atrás do milagre dele, e ele creu que quando a israelita, né, que foi sequestrada pelo povo, pelo exército sírio, quando ela foi sequestrada e levada para ser cativa, né, do Naamã, que ela nesse momento ela estava sendo empregada, né, na verdade, da esposa de Naamã. Ela percebeu que Naamã era leproso e comentou com a esposa que na cidade de Samaria havia um profeta que poderia curá-lo, né, daquela doença. Em seguida, Naamã ele tomou posse dessa palavra. Ele acreditou. Eu creio que ele não adorava a Deus, não era servo de Deus, mas eu creio que em um dado momento ele conheceu, ele ouviu falar de Deus, né? E em alguma oportunidade ele ouviu falar de Deus. Por quê? Porque quem falou para ele que havia um profeta que o curaria não foi alguém de patente alta, foi uma simples empregada. Aleluia, Jesus. Uma simples empregada falou e ele tomou posse, porque ele já conhecia, ele já tinha ouvido falar do Deus de Israel, das maravilhas, dos milagres, né? Ele adorava o Deus dele, mas tinha uma sementezinha plantada de temor a Deus naquele coração. Não era 100% o temor que ele tinha a Deus, né? Porque ele adorava outro Deus, mas tinha uma semente plantada ali. A gente pode observar que no versículo 15, né, de 2 Reis, ele vai falar assim: eis que tenho conhecido, né, que em toda a terra não há Deus senão em Israel. O que me chamou a atenção também foi o tempo verbal desse verbo, né, conhecido, né, que ele está no particípio passado, ou seja, assim que ele foi curado, ele falou, ele teve a percepção, né, que o Deus de Israel era o Deus de maravilhas mesmo, não havia outro Deus a não ser o Deus de Israel. E Naamã ele tomou posse daquela palavra assim que ele recebeu, né, da empregada, e correu atrás do seu objetivo. E, irmãos, eu imagino, Naamã, para receber essa vitória, o camarada ele andou aproximadamente 325 quilômetros, né? De Damasco até Jerusalém dá aproximadamente isso aí, 325 quilômetros. E ele não foi de carro, ele não foi de helicóptero, ele não foi de avião, não foi nada disso. Ele foi nas condições mais adversas possíveis, né? No lombo de um cavalo, de um jumento, eu não sei, num sol escaldante. Imagina quantos dias que esse camarada demorou para chegar até a casa de Eliseu para receber a vitória, né? Mas ele acreditou, ele foi, né? Ele foi. Vejamos hoje o culto de segunda-feira. Olha a quantidade de membros que tem na igreja. Aí o camarada, ele quer reclamar que ele não recebe a vitória, que a porta de emprego não abre, né? Que as coisas não dão certo, que o casamento está assim, está assado. Que o meu patrão não me dá aumento, que nada acontece na minha vida. Aí você tira aqui, irmãos, ó, tem tudo. O que falta aqui na igreja hoje? Tem luz, tem banco, tem água, né? Hoje o camarada vem de carro para a igreja, vem de moto, vem de bicicleta, tranquilinho, não tem calor, não tem sol na cabeça, não tem nada. E a pessoa não vem à igreja buscar a vitória, né? Não vem buscar a bênção. Assim fica difícil do Espírito Santo de Deus operar nas nossas vidas, né? Mas Naamã não, Naamã foi obediente, ele acreditou e foi, né? Chegando na casa de Eliseu, ele foi surpreendido, porque na cabeça dele, né, Eliseu iria recebê-lo, né, com toda a cortesia possível, porque Naamã era o chefe do exército da Síria, era patente alta, camarada, era como se fosse hoje um comandante do exército americano, né? E chegou lá, o profeta Eliseu nem para a cara dele olhou, né? Mandou um mensageiro dele e falou: vai lá, manda ele lá no Rio Jordão mergulhar 7 vezes que ele vai ficar curado. E com isso ele ficou indignado, mas mesmo assim ele se humilhou, ele se manteve na posição, né? Muitas das vezes a gente está passando aquela prova, aquela luta, pensa em desanimar, né? Que eu não vou conseguir, que não vai dar certo, que a bênção não chega. Mas não, irmão, persevera. Naamã perseverou, ele acreditou. É para mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão? Eu
vou lá, né, através dos servos que estavam com ele, né, dando ali aquela força, meu irmão, vai lá, você chegou até aqui, não espera, não, vai lá. Mas sendo que Naamã, ele poderia muito bem, irmãos, assim que o rei faz aquela carta, né, e manda para ele ir até Israel, pela patente dele, ele poderia muito bem falar assim, ó, vai lá e pega esse camarada e traz aqui. Né? Ele tinha tudo para poder fazer isso. O cara lá, chefe do exército da Síria, era a potência da época, mas não, ele foi lá, ele foi obediente, né? Eu retorno, o temorzinho a Deus tinha ali, já tinha ouvido falar alguma coisa de Deus, então ele não se atreveu, ele foi em busca, né, da vitória dele, porque Deus tinha plano para a vida dele, Deus queria salvar a vida dele, né? O Espírito Santo trabalhou ali naquele momento. Ele poderia também chegar lá na casa de Eliseu, dar um murro na porta, arrombar, agarrar pela gola da camisa dele e puxar para fora. Vem cá, meu, bota a mão na minha cabeça, ora e acabou. Mas não é assim, né? É do jeito que Deus quer. Muitas das vezes a gente, né, contesta, quer questionar a palavra, ou quer questionar alguma coisa que o pastor fala, e não é assim. O pastor ele é guiado pelo Espírito Santo, ele é o anjo da igreja, e a gente tem que trabalhar da forma que Deus manda, né? Deus que orientou a Eliseu a ele ir lá mergulhar 7 vezes, não foi carnal, não foi Eliseu da cabeça dele que falou, vai lá e mergulha que vai dar certo. Não, Deus que mandou. Se Deus mandou, assim seja, tem que se cumprir, né? Não cabe a nós questionarmos a palavra de Deus, não temos autoridade para isso. Naamã, ele... Agora, uma coisa que eu queria ressaltar também, irmãos, Naamã ele foi curado, né? Mas o que eu queria ressaltar foi a gratidão desse homem, a gratidão a Deus que ele teve, né? Assim que ele foi curado. Ele recebeu a cura, mergulhou 7 vezes no Jordão, né? E um momento ele questionou que havia 2 rios, né, lá em Damasco, muito famosos, rios muito mais limpos do que o Rio Jordão, e ele questionou, mas por que não lá no Rio de Damasco e aqui no Rio Jordão, né? Mas não saberia ele, né, que aquele rio era um rio santo, que muitos anos depois o próprio Jesus Cristo seria batizado naquele rio. Então havia um propósito aqui, né? Havia um propósito do porquê ele tem que ser no Rio Jordão, porque tem um propósito de Deus, né? Quando Deus tem um propósito, é assim que ele trabalha, da forma que ele quer, não da forma que nós queremos. Em seguida, Naamã retorna para a casa de Eliseu, né, para agradecer, ser grato pela bênção que ele recebeu, né? Ele acreditou, ele creu que o que o profeta Eliseu havia falado iria se cumprir na vida dele. Ele correu atrás, passou pelo sacrifício, passou pela prova, alcançou a vitória e voltou para agradecer, né? Muitas das vezes o camarada está lá no mundo cheio de demônios em cima, tudo arrebentado, todo ruim, todo estragado, aí vem para a igreja, aceita Jesus, né? Cara, a vida transforma, Deus dá casamento, dá carro, dá casa, né? O pastor deixa trabalhar na obra de Deus, tranquilo, e o camarada, quando está tudo certinho, caminhando, o que ele faz? Ele some da igreja. Quando não vai para o mundo, abandona, vai para outra igreja, às vezes um pastor, né, começa a falar lorosa, eu vou te dar carga eclesiástica, aqui você vai ser presbítero, você prega, você faz aquilo, vai na onda dos outros, abandona o pastor, ou seja, a ingratidão, o camarada foi ingrato, né? Naamã não, Naamã ele foi grato, ele foi lá, agradeceu a Eliseu, agradeceu pela bênção, né, que ele havia tido, pela cura que ele recebeu. Eu imagino, irmãos, a felicidade daquele homem. Você imagina o camarada olhar para o corpo e todo leproso, aquela doença que não tem cura, que só Deus pode curar, e de repente o cara olha para a pele dele, pele de um menino, a pele de uma criança, pele de pêssego, cara limpo, né? Que não era um cara novo, não deveria ser um cara, sei lá, de uns 50 anos, já um cara com uma certa idade avançada. De repente o cara se olha, mergulha 7 vezes, o cara está ali com a saúde dele toda restaurada, renovada, e glória a Deus, aleluia por isso. Naamã foi grato, ele foi obediente até o fim e foi grato, né? Retornou para agradecer Eliseu pela bênção qual foi dada por Deus, né? Não por Eliseu, por intermédio de Eliseu, mas ele recebeu a bênção pura, né? Quem curou foi Deus e não Eliseu. E em seguida o que me chamou a atenção também foi que ele... eu queria ressaltar também, irmãos, aqui em Lucas 17 vai falar da cura dos 10 leprosos também, né? Vale a pena a gente ressaltar, porque só um voltou para agradecer, né? Só um.
E o gesto que Jesus teve, né, com esses 10 leprosos, foi semelhante ao gesto que o profeta Eliseu teve com ele, com Naamã. Porque Jesus não botou a mão, Naamã não botou a mão, não orou, não fez nada. Jesus também não falou. Jesus só falou, ó, ide, né, e apresentai-os a seu sacerdote. E eles foram curados. Jesus não botou a mão e curou. Só falou, ide, só isso. E eles foram curados, né? E somente um voltou para agradecer. Por aí a gente vê, né? Aí você vê o camarada passando prova, passando luta, né? Porque é ingrato. O camarada é ingrato, não sabe agradecer a Deus, agradecer, né, pela vitória, pelas conquistas, aí acaba passando luta. Aí eu te pergunto, será que esses 9, irmão, esses 9 que não voltaram para agradecer, hoje eles estão na glória, estão na bênção? Né? Eu acho difícil, hein? Complicado, hein? E esse que voltou para agradecer, será que ele está herdando o reino dos céus? Com certeza. Deus, ele conhece o coração do ser humano, o nosso coração, ele sonda os nossos corações. Aleluia! Então, irmãos, a mensagem é essa, né? Me chamou muita atenção essa passagem de por que somente Naamã foi curado, né? Deus já conhecia o coração de Naamã, por isso que concedeu a ele, né, essa vitória. Ele tinha um coração grato, ele tinha um coração grato a Deus, né? E em seguida, assim que ele recebeu a bênção, que ele foi curado, ele pede para Eliseu, né, sacos, né, de areia da terra de Israel, para que toda vez que ele se ajoelhasse, né, na casa dele, no reino lá onde ele adorava lá o Deus Rimon, o Deus lá do rei Sírio, né, ele estivesse com seus joelhos dobrados sobre a terra de Israel, né, e ele pede perdão também, né, a Deus. Pede perdão por adorar um outro Deus que não era o Deus de Israel. Ele se humilhou, ele botou a cara no pó mesmo, ele sofreu, passou prova, passou luta, mas conseguiu a vitória dele. Então que nós venhamos a perseverar, irmão. Eu sei que é difícil, a gente passa a luta, passa a prova. Eu mesmo estou passando por um processo, porque Deus falou para eu ir para um lugar, eu caminhei para outro, né? Eu estou pregando para mim também, não só para vocês, né? Então eu estou passando por um processo, uma lutazinha, mas faz parte, a vida do crente é essa, né? É passar prova mesmo, daqui a pouco vem a fase boa, né? A gente dá glória, a gente dá aleluia, a gente abençoa o irmão com a porta de emprego, e assim a gente vai levando a vida, né? A vida do crente é assim mesmo, como o pastor pregou aqui esses dias, é vivendo no mundo de vivendo em desvantagem no mundo de vantagem. A vida do crente é essa mesmo, o camarada faz um gatinho de luz, né? Fica com o ar ligado 24 horas, e você não, você muitas vezes não pode ter um ar-condicionado, dorme no calor, mas você está ali, ó, firmado na presença, né? Caminhando para a bênção, para a glória, para a vida eterna, né, irmãos? E foi isso, irmão, e essa é a mensagem, né? Os irmãos sabem que eu não sou pregador, mas aos poucos Deus vai usando. Para mim, eu creio que Deus quebrou uma barreira muito grande até aqui, né? Porque Satanás, ele atenta mesmo, quando ele sabe que Deus tem plano para nossas vidas, ele bota barreira, ele bota medo, ele bota desespero, ele faz de tudo para você desistir da caminhada, mas até aqui Deus tem nos abençoado. Eu sou muito grato a Deus por essa rica oportunidade, né? Nós venhamos ser gratos a Deus pelas maravilhas, pelas bênçãos, sempre, né? E pedir ao Senhor para que nunca, né, venhamos a nos desviar do caminho dele, né? Que nós venhamos a agradecer, ser grato, botar a cara no pó, orar, ajoelhar mesmo, jejuar e continuar. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.